Sabe aquele momento em que você olha para trás e se pergunta como permitiu que determinada pessoa ocupasse tanto espaço na sua vida? Como aceitou comportamentos que hoje parecem inaceitáveis? A resposta pode ser desconfortável, mas é necessária. Foi através da sua insegurança. E aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Pessoas tóxicas têm um radar refinado para detectar brechas emocionais. Elas não escolhem vítimas aleatórias, escolhem aquelas que hesitam em defender seus limites, que duvidam do próprio valor, que carregam o medo silencioso de não serem suficientes. É como se existisse uma placa invisível pendurada no seu peito dizendo: pode entrar, não vou reagir. O problema não é você ter insegurança. Todos nós temos em algum nível. O problema é quando essa insegurança vira um convite permanente para quem quer drenar sua energia, manipular suas decisões e transformar sua vida num palco de drama constante. Enquanto você está tentando ser compreensivo, empático e dar chances infinitas, alguém está usando exatamente essas qualidades contra você. Parece cruel? É porque realmente é. Mas tem algo ainda mais perturbador. Você provavelmente já sabe disso e continua ali, preso num ciclo que mistura culpa, esperança e medo de ficar sozinho. A boa notícia é que existe saída, e ela não exige confrontos explosivos ou mudanças radicais, apenas sabedoria para reconhecer o jogo e controle suficiente para não entrar nele. Nas próximas linhas, você vai descobrir estratégias práticas que transformam vulnerabilidade em proteção inteligente. Não vou te dizer para cortar todo mundo da sua vida ou virar uma pessoa fria e calculista. Vou te mostrar como construir uma fortaleza interior tão sólida que pessoas tóxicas simplesmente não conseguem mais te alcançar. É sobre perdão sem reconciliação, afastamento sem culpa, e a arte de manter seu foco enquanto outros tentam criar tempestades ao seu redor. Se você está cansado de ser o porto seguro de quem só te afunda, continue lendo. Sua tranquilidade depende disso. 1. Perdoe, mas não reabra a porta. Existe uma confusão perigosa que a maioria das pessoas carrega sobre o perdão. Crescemos ouvindo que perdoar significa esquecer, voltar a confiar, dar mais uma chance. É como se existisse uma regra não escrita dizendo que, se você realmente perdoou alguém, precisa provar isso deixando a pessoa voltar para sua vida. Essa crença é alimentada pela insegurança de parecer rancoroso ou incapaz de superar mágoas. Mas a verdade é bem diferente. Perdão autêntico não é um bilhete de volta, é um atestado de saída. Quando você perdoa, está dizendo: eu entendo que você é falho, que agiu conforme suas limitações, e escolho não carregar mais esse peso. Não está dizendo: pode voltar a fazer tudo de novo porque agora estamos quites. Pense no perdão como um processo interno de limpeza emocional, não como uma negociação com a outra pessoa. É tipo quando você finalmente decide jogar fora aquela roupa que não serve mais. Você não precisa fazer uma cerimônia, ligar para a loja explicando por que está descartando, ou sentir culpa por liberar espaço no guarda-roupa. Simplesmente solta. O problema da insegurança é que ela transforma esse ato simples numa novela dramática onde você sente que precisa comunicar oficialmente seu perdão, receber um pedido de desculpas perfeito, ou pior, reabrir a porta achando que seria egoísmo mantê-la fechada. A sabedoria está em compreender que você pode perdoar em silêncio, sem testemunhas, sem esperar reciprocidade. É uma decisão sua, para o seu bem-estar, não um acordo bilateral. A cicatriz que fica após uma decepção profunda não é sinal de fraqueza, é evidência de proteção inteligente. É seu sistema de alarme funcionando. Imagine que você queimou a mão no fogão, a marca que fica te lembra de ter cuidado, não de nunca mais cozinhar. Do mesmo jeito, quando alguém te machuca e você perdoa mas não reconecta, está usando a experiência como sabedoria aplicada. Você não precisa ficar relembrando o ocorrido ou alimentando rancor, mas também não precisa fingir que certas pessoas não mostraram exatamente quem são quando tiveram a chance. O perdão verdadeiro te liberta do peso emocional, mas a porta fechada te protege de repetir o mesmo erro. E não há absolutamente nada de errado nisso. 2. Estabeleça limites sutis, mas firmes. A palavra limite assusta porque parece agressiva, como se você estivesse construindo muros ou virando uma pessoa inacessível. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Estabelecer limites não é sobre afastar pessoas, é sobre definir até onde sua energia pode ser compartilhada sem te esgotar. É a diferença entre ser uma fonte de água corrente e um poço sem fundo. A insegurança nos faz acreditar que sermos boas pessoas significa estar sempre disponível, responder mensagens imediatamente,
absorver problemas alheios como se fossem nossos e jamais dizer não sem uma justificativa de 3 páginas. Resultado: você vira refém emocional de todo mundo, menos de si mesmo. Proteção começa quando você entende que disponibilidade não é sinônimo de empatia. Vou te dar um exemplo prático que você pode aplicar ainda hoje. Alguém te manda mensagem querendo desabafar pela 5ª vez na semana sobre o mesmo problema que essa pessoa se recusa a resolver. Sua insegurança sussurra: se eu não responder agora, vão achar que sou insensível. Mas aqui está a verdade. Você pode simplesmente responder: hoje estou precisando de um tempo para mim, a gente conversa outro dia. Ponto final. Sem desculpas elaboradas, sem mentir que está doente ou ocupado com algo urgente. A frase é gentil, mas firme. E sabe o que acontece? Quem respeita você vai entender. Quem não respeita vai te testar, insistir, fazer cara feia. E aí você terá descoberto exatamente quem valoriza seu bem-estar e quem só valoriza o que você pode oferecer. É um filtro social poderoso. O controle sobre seu tempo e energia é uma das formas mais puras de autocuidado. Pensa comigo, você tem 24 horas no dia, quantidade limitada de disposição emocional e objetivos pessoais que só você pode realizar. Quando você entrega tudo isso de bandeja para quem não contribui com nada na sua vida, está basicamente dizendo: minha existência serve apenas para resolver os problemas dos outros. É como trabalhar de graça numa empresa que nem te valoriza. A filosofia estoica ensina que devemos focar no que está sob nosso controle e soltar o que não está. E adivinhe? Você controla totalmente quanto acesso as pessoas têm a você. Não precisa ser rude, precisa ser consciente. Um não posso agora dito com tranquilidade tem mais poder do que 1000 desculpas inseguras. 3. Use o humor como escudo, não como arma. Pessoas tóxicas são como vampiros emocionais, elas se alimentam da sua reação. Quanto mais você se irrita, se justifica ou entra em conflito direto, mais energia você entrega de graça. É exatamente o que elas querem, te ver desestabilizado, porque isso confirma o poder que tem sobre você. A insegurança nos empurra para essa armadilha o tempo todo, fazendo a gente acreditar que precisamos nos defender seriamente, provar nosso ponto, ganhar a discussão. Mas aqui está o segredo que muda o jogo completamente. Quando você responde com leveza e humor inteligente, desarma a manipulação na raiz. É como tirar a pilha do controle remoto. A pessoa aperta os botões e nada acontece. Imagine essa situação. Alguém faz um comentário passivo-agressivo tentando te provocar, algo como: nossa, você sempre arruma tempo para suas coisas, né? A resposta insegura seria se justificar, explicar sua agenda, se desculpar. A resposta tóxica seria rebater com agressividade. Mas a resposta com controle emocional e humor? Simples, pois é: descobri que não posso clonar o tempo ainda, tô trabalhando nisso, acompanhado de um sorriso. Pronto. Você reconheceu o comentário sem dar o drama que a pessoa esperava. Não humilhou ninguém, não criou conflito, mas deixou claro que não está disponível para joguinho emocional. É desarmamento puro, e funciona porque retira o palco que alimenta esse tipo de comportamento. O objetivo do humor nessas situações não é fazer piada da outra pessoa, mas mostrar que você está tão tranquilo que consegue levar as coisas com leveza. É demonstração de força, não de fraqueza. Quando a pessoa percebe que não consegue te tirar do sério, que suas provocações escorregam em você como água no vidro, ela simplesmente desiste. Fica sem graça continuar atacando quem não se abala. E aqui está o detalhe importante. Esse tipo de sabedoria não vem de responder agressivamente ou ignorar completamente, vem de reconhecer o jogo sem entrar nele. É como assistir uma peça de teatro sem subir no palco. Você vê, entende o que está acontecendo, mas não faz parte do roteiro. Essa é a liberdade de quem não precisa mais provar nada. 4. Recuse-se a jogar o jogo emocional. Chantagem emocional é uma das ferramentas mais antigas e eficazes no arsenal de pessoas manipuladoras. Funciona numa lógica simples: provocar culpa, medo ou obrigação para conseguir o que querem sem precisar pedir diretamente. Frases como: depois de tudo que fiz por você, se você me amasse de verdade, você sempre faz isso comigo, não são desabafos sinceros, são iscas emocionais estrategicamente lançadas. A insegurança nos faz morder essas iscas toda vez, porque crescemos acreditando que pessoas boas precisam se explicar, precisam provar que não são egoístas, precisam carregar a responsabilidade emocional dos outros. Mas aqui está a verdade libertadora:
Você não precisa entrar nesse jogo. A estratégia mais poderosa contra a manipulação emocional é a neutralidade consciente. Não é frieza, não é indiferença cruel. É simplesmente a recusa em reagir da forma que o manipulador espera. Por exemplo, alguém diz: você nunca tem tempo para mim, esperando que você entre em modo justificativa desesperada, cancelando compromissos, pedindo desculpas, se sentindo péssimo. Mas e se você simplesmente responder: que pena que você se sente assim? Sem tentar mudar a percepção da pessoa, sem listar todas as vezes que esteve presente, sem absorver a culpa como sua responsabilidade. É concordar superficialmente e seguir em frente. Parece frio, só na superfície. No fundo, é controle emocional puro. Você está escolhendo onde investir sua energia. Quando você para de explicar, justificar e convencer, algo mágico acontece. O script da manipulação quebra. A pessoa estava esperando uma resposta específica, preparou argumentos para cada desculpa que você daria, mas você não entrou no roteiro. É como se o ator principal simplesmente não aparecesse no palco. A peça não pode continuar. A insegurança vai gritar na sua cabeça dizendo: você está sendo injusto, deveria se explicar melhor, talvez a pessoa tenha razão. Mas a sabedoria responde: se alguém precisa de manipulação para conseguir atenção, não quer conexão genuína, quer controle. E você não está no mundo para ser controlado. Está aqui para viver com foco e proteção dos seus próprios objetivos. 5. Afaste-se com firmeza, não com culpa. Nem toda relação foi feita para durar, e reconhecer isso é sabedoria, não falha de caráter. A cultura nos empurra essa ideia romântica de que devemos lutar por todas as relações, dar infinitas chances, nunca desistir de ninguém. Mas aqui está o que ninguém conta: existem conexões que são tóxicas desde o começo, e outras que simplesmente expiraram. Tentar manter viva uma relação morta é como regar uma planta seca achando que ela vai brotar de novo. Você só está desperdiçando água boa em terra infértil. A insegurança nos prende nesses ciclos, fazendo a gente acreditar que abandonar alguém nos torna pessoas ruins, egoístas, incapazes de amar de verdade. Mas e se o verdadeiro egoísmo for sacrificar seu bem-estar em nome de uma lealdade que só você pratica? Vou ser direto com você: afastamento não precisa ser dramático. Não precisa haver uma conversa formal onde você lista os motivos, não precisa bloquear em todas as redes sociais com anúncio público, não precisa transformar o fim de uma relação num evento. Às vezes, o afastamento mais saudável é silencioso e gradual. Você simplesmente para de investir energia, para de responder com a mesma intensidade, para de estar disponível para dinâmicas que te esgotam. É como soltar devagar a mão de alguém que estava te puxando para baixo. A outra pessoa talvez nem perceba imediatamente, e tudo bem. Você não está fazendo isso para ela, está fazendo por você. É proteção pura, e isso não exige justificativa. O que diferencia afastamento consciente de abandono cruel? A intenção. Quando você se afasta porque reconhece que uma relação é unilateral, que você está constantemente se desgastando sem reciprocidade, que sua presença ali não faz bem nem para você nem para outra pessoa, isso é autocuidado. Mas a culpa vai tentar te pegar, porque fomos treinados a acreditar que pessoas boas aguentam tudo, perdoam tudo, ficam para sempre. Essa crença é perigosa porque transforma você num refúgio emocional para quem não quer realmente mudar. E sabe o que a filosofia estoica ensina? Que devemos aceitar o que não podemos controlar, e você não controla o comportamento dos outros. Só controla sua escolha de permanecer ou sair. Escolher sua paz não é egoísmo, é sabedoria aplicada. 6. Não dê palco ao que te enfraquece. Existe uma armadilha invisível que muita gente cai sem perceber: transformar pessoas tóxicas em protagonistas da nossa narrativa pessoal. Você já terminou uma relação ruim, mas continua falando sobre ela todo dia? Já se afastou de alguém, mas seu nome ainda aparece em metade das suas conversas? Então você não se livrou de fato, apenas mudou o formato da conexão. A insegurança nos empurra para esse ciclo vicioso porque reclamar da situação traz validação imediata dos outros, da sensação de estar processando o ocorrido, parece produtivo. Mas não é. Cada vez que você conta e reconta como aquela pessoa te machucou, está mantendo o vínculo emocional ativo. É como regar uma planta que você jurou que ia deixar morrer. Pensa assim: sua atenção é tipo um holofote. Tudo que você ilumina ganha destaque, cresce, se fortalece. Quando você passa dias conversando sobre quem te fez mal,
está literalmente dando energia para aquilo. Está permitindo que a presença tóxica contamine até os momentos em que a pessoa nem está fisicamente perto. É deixar alguém morar de graça na sua cabeça, ocupando espaço mental que deveria estar reservado para os seus objetivos, seus planos, suas conquistas. E o pior, você transforma sua própria dor em entretenimento para os outros. Aquela história dramática pode render boas conversas, mas não constrói absolutamente nada na sua vida. No máximo gera pena, e pena não é o mesmo que respeito. A verdadeira força aparece quando você domina a arte de desviar o assunto. Alguém puxa a conversa sobre aquela pessoa problemática. Ah, isso já ficou para trás, prefiro focar em coisas melhores. Simples, direto, sem dar detalhes que alimentam fofoca. No começo vai parecer difícil porque a insegurança quer validação constante de que você foi vítima e a outra pessoa foi vilã. Mas conforme você pratica esse controle, percebe algo libertador. Quanto menos você fala sobre o que te machucou, menos poder aquilo tem sobre você. É como cancelar a assinatura de um serviço ruim, para de chegar cobrança. Sua paz mental depende diretamente do que você escolhe alimentar com sua atenção. Escolha pessoas, projetos e conversas que te fortalecem, não que te prendem no passado. 7. Use o foco como armadura. Sabe o que mais incomoda uma pessoa tóxica? Perceber que você está crescendo, evoluindo e construindo algo significativo enquanto ela continua presa nos mesmos padrões destrutivos. É tipo mostrar para alguém que ficou tentando te puxar para baixo que você simplesmente escolheu outro caminho e está indo bem demais. Não por vingança, não para provar ponto, simplesmente porque decidiu investir sua energia onde realmente importa. A insegurança pode nos fazer cair na tentação de responder cada provocação, de entrar em conflitos desnecessários, de provar que estamos certos. Mas aqui está a verdade: seu foco é sua maior proteção. Quando você está genuinamente comprometido com seus objetivos, simplesmente não sobra tempo para circo emocional. Vou te contar como isso funciona na prática. Imagine que você decidiu aprender algo novo. Pode ser um idioma, uma habilidade profissional, qualquer coisa que agregue. Você dedica 1 hora todo dia para isso. Agora, imagina alguém te mandando mensagens provocativas tentando te arrastar para uma discussão sobre quem estava certo ou errado naquela situação do passado. Se você morder a isca, lá se vão 2, 3 horas do seu dia enrolado numa conversa que não leva a lugar nenhum. Mas se você simplesmente não responde, ou responde brevemente sem se envolver, você mantém aquela hora de estudo intacta. Em 1 mês, são 30 horas investidas no seu crescimento. Em 1 ano, uma transformação completa. Enquanto isso, a pessoa que tentava te desviar continua no mesmo lugar. O jogo perde sentido quando você para de jogar. A filosofia estoica tem um ensinamento poderoso sobre isso. Controle o que está sob seu controle e aceite o que não está. Você não controla se pessoas tóxicas vão tentar te provocar, te desestabilizar ou te puxar de volta pro drama. Mas você controla totalmente onde coloca seu foco e sua energia. É uma escolha diária, às vezes de minuto em minuto, de decidir o que merece sua atenção. E aqui está o detalhe mais libertador. Conforme você se torna realmente focado nas suas metas, o drama dos outros vira apenas ruído de fundo. Não te afeta porque você está operando numa frequência diferente. Sua evolução silenciosa se torna o escudo mais eficaz contra quem tenta te desviar do caminho. E o melhor, você nem precisa contar para ninguém. Os resultados falam por si. 8. Escolha suas companhias com sabedoria. Existe um ditado antigo que diz: mostre-me com quem andas e te direi quem és, mas a versão mais precisa seria: mostre-me com quem você convive e te direi onde vai chegar. As pessoas ao seu redor não são apenas companhia, são influências diretas na sua trajetória, no seu humor, nas suas decisões, no seu potencial. Conviver com pessoas tóxicas é como nadar contra a correnteza com uma âncora amarrada no tornozelo. Você se esforça, se desgasta, sente que está fazendo tudo certo, mas simplesmente não sai do lugar. A insegurança nos faz aceitar qualquer companhia porque temos medo da solidão, ou pior, porque achamos que não merecemos pessoas melhores ao nosso lado. Mas isso é uma mentira que você conta para si mesmo. Vou dar um exemplo concreto que talvez você reconheça na sua própria vida. Você tem uma conquista, conseguiu uma promoção, um projeto novo, qualquer vitória pessoal. Você conta para algumas pessoas. Algumas reagem com entusiasmo genuíno, te parabenizam,
perguntam detalhes, vibram contigo. Outras minimizam com frases tipo: ah, legal, mas olha o trabalho extra que vai te dar, ou cuidado para não decepcionar. Presta atenção, essa diferença de reação não é casual, é reveladora. Pessoas que competem com você disfarçadas de amigas nunca vão te apoiar de verdade. Elas torcem contra, mesmo que sutilmente. E sabe qual é o problema de manter essas conexões? Elas vão, aos poucos, minando sua confiança, fazendo você duvidar das suas capacidades, plantando insegurança onde poderia haver certeza. A sabedoria está em buscar conscientemente pessoas que estimulam seu crescimento, que celebram suas conquistas sem inveja, que te desafiam a ser melhor sem te diminuir. Não estou falando de cortar todo mundo da sua vida e virar eremita. Estou falando de reconhecer a diferença entre conexões rasas que apenas ocupam espaço e relações profundas que realmente te fortalecem. Quando você escolhe estar perto de quem te inspira, percebe que suas conversas mudam, suas aspirações crescem, sua energia se multiplica. É a diferença entre estar numa sala cheia de gente te puxando para baixo e estar cercado por pessoas que te impulsionam para cima. E adivinha? Você tem total controle sobre quem entra nessa sala. A proteção da sua paz mental e do seu potencial começa exatamente aí, na seleção cuidadosa de quem merece acesso à sua vida. Então, chegamos ao ponto onde a informação encontra ação. Você acabou de percorrer estratégias que podem transformar completamente a forma como você se relaciona, protege sua energia e constrói uma vida com menos drama e mais propósito. Mas aqui está a pergunta que realmente importa. Você vai aplicar isso ou vai apenas concordar mentalmente e voltar para os mesmos padrões? Porque conhecimento sem prática não muda nada. É como ter o mapa do tesouro mas nunca sair de casa para procurar. Olha para sua vida agora, com honestidade brutal. Quantas pessoas estão drenando sua energia? Quantas situações você continua permitindo por insegurança de parecer má pessoa? Quanto tempo você está investindo em quem não investe em você? A transformação real começa quando você para de esperar que os outros mudam e assume o controle da sua própria experiência. Não é egoísmo, não é frieza, é sabedoria aplicada. É reconhecer que sua paz mental não é negociável, que seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado com quem não valoriza sua presença, que você tem o direito de estabelecer limites sem pedir permissão para ninguém. E o mais importante, essa mudança não precisa ser radical ou dramática. Começa com pequenas decisões diárias, um não dito com firmeza, um afastamento silencioso, um foco redirecionado para o que realmente importa. São essas escolhas repetidas que constroem a fortaleza interior que ninguém consegue derrubar. Se este conteúdo fez sentido para você, se algo aqui clicou e você sentiu é exatamente isso que eu preciso aplicar, então não para por aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações porque tem muito mais conhecimento prático chegando. Estratégias, reflexões e ferramentas que te ajudam a construir uma vida com mais controle, menos drama e resultados reais. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir isso, porque às vezes uma pessoa está a uma reflexão de distância de mudar completamente sua trajetória. E deixa nos comentários, qual dessas estratégias você vai começar a aplicar primeiro? Sua jornada de transformação começa agora, e eu estou aqui para caminhar junto com você nesse processo.